Olá, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre rapport e eu quero tornar o rapport um pensamento simples. As pessoas acabam complicando muito quando tentam falar e entender o rapport, e eu quero fazer um vídeo que provavelmente não vai ser muito extenso, mas eu quero tornar o entendimento dele simples. Então, quando a gente fala em rapport, se trata de uma palavra francesa, uma palavra que não tem uma tradução literal, tanto é que nos Estados Unidos eles acabam usando essa palavra como uma palavra normal também, né? Não, no sentido assim, não é um jargão de PNL. Eles usam essa palavra para descrever uma relação. E rapport é encontrar a pessoa no modelo de mundo dela. Quando a gente fala em rapport, a gente está falando em sintonia entre as pessoas. E como que a gente cria essa sintonia entre as pessoas? Encontrando a pessoa no modelo de mundo da pessoa. Então, vamos lá. Normalmente é falado assim, quando bate o santo, a relação flui, quando bate o santo, o terapeuta ajuda o cliente e tudo mais, ou o vendedor ajuda o comprador, ou uma pessoa confia na outra. E esse bater o santo é como se fosse assim, houve rapport na situação. Então, houve uma sintonia, houve uma harmonia entre as pessoas. Por que eu falei encontrar a pessoa no modelo de mundo da pessoa? É porque você fala de um jeito que a pessoa entende, você fala com respeito às opiniões da pessoa e inconscientemente é como se você se parecesse com a pessoa. Normalmente, quando a gente vê pessoas que estão interagindo bem, pessoas que se dão bem, amigos já de um certo tempo, ou relacionamentos que estão legais, se dando bem, a gente observa e percebe que as pessoas estão como se fossem espelhadas, como se tivesse um fluxo, como se fosse uma dança. Então, as pessoas estão fazendo gestos parecidos, as pessoas usam tons de voz parecidos, as pessoas contam as mesmas metáforas, é, as pessoas usam às vezes as mesmas palavras para descrever alguma coisa, então é como se elas estivessem acompanhando umas às outras, espelhando umas às outras. Normalmente, quando a gente acaba de conhecer alguém que a gente tem um certo interesse ou que a gente quer ou se relacionar mais com essa pessoa, não digo nem necessariamente no sentido mais amoroso, mas no sentido mais profissional ou no sentido de amizade, é comum que a gente busque interesses em comum. Porque a gente percebe conscientemente que a gente se dá bem com as pessoas parecidas, então a gente vai tentar descobrir se aquela pessoa gosta do Pink Floyd, se aquela pessoa gosta do Pequeno Príncipe, se aquela pessoa gosta do Star Wars, no caso eu estou citando aqui coisas que eu gosto. Só que no rapport, quando a gente faz isso, isso produz um resultado legal, né? Quando as pessoas veem que elas gostam das mesmas coisas. Só que o efeito verdadeiro do rapport, ele está muito mais profundo do que os interesses. É quando a gente percebe que aquela pessoa é parecida com a gente, mas num nível mais profundo. Como se aquela pessoa tivesse crenças parecidas com as nossas, por exemplo. Se ela acredita coisas sobre valores, ou sobre sucesso, ou sobre saúde, seja lá o que for, parecidos com o que a gente acredita. E quando a pessoa valoriza coisas que a gente valoriza também. Então, coisas que vão além dos interesses e tudo mais. E como que a gente demonstra, né, pro inconsciente da pessoa que a gente é parecido com ela? Além desses assuntos, dessas conversas e tudo mais, a gente demonstra isso através do nosso corpo. Então, qual que é o primeiro ponto para a gente conseguir estabelecer rapport com alguém? Porque o rapport, a gente vai demonstrar o rapport através de algumas mudanças no nosso padrão de comunicação, nos nossos gestos, formas de falar, né? Quais são as metáforas que a gente está usando, e isso acaba gerando um aumento de sintonia entre a gente e as pessoas. Mas o que a gente tem que fazer primeiro? Aprender a observar os padrões de comunicação da pessoa.
Então, a gente vai perceber como que essa pessoa, enquanto fala, o que que a pessoa diz, como que ela diz isso, ou seja, tom de voz, velocidade da fala, que palavras que essa pessoa repete, quais são os gestos que essa pessoa usa, a postura corporal que essa pessoa usa, expressões faciais que essa pessoa usa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer enquanto se comunica com alguém, eu tenho um vídeo já que eu falei de calibração, é calibrar realmente. Perceber o que as pessoas fazem com o corpo, com a fala, e se habituar a perceber isso. Aí depois a gente vai começar a produzir na gente mesmo esses padrões parecidos com os padrões da pessoa. Então, mais ou menos duas coisas parecidas, importantes aqui sobre isso, né? Primeiro, produzir na gente mesmo essas características, né, que a outra pessoa faz, não é imitar a outra pessoa. Então, não é copiar de uma forma muito direta. É fazer isso de uma maneira sutil, de uma maneira com sutileza mesmo. E uma coisa importante, a gente não abrir mão de quem a gente é. Então, você vai fazer o que a gente chama, né, a PNL de espelhamento, né? Você vai espelhar a outra pessoa, a pessoa coçou a cabeça, então depois de alguns segundos você coça a cabeça também. A pessoa cruzou o braço, depois de alguns segundos você cruza o braço, ou então cruza as pernas. Você pode fazer, né, um espelhamento que a gente chama de espelhamento cruzado, que é a pessoa fez um gesto de um lado do corpo, você faz de outro, ou a pessoa cruzou os braços, você cruza as pernas, ou a pessoa está, por exemplo, fazendo isso aqui na cabeça, assim, você pega e faz na sua mão, alguma coisa parecida, seguindo o mesmo ritmo. Então, esses são formas de espelhamento, formas de acompanhamento. Sem perder a nossa característica principal, a nossa identidade principal, para não ficar parecendo uma coisa muito forçada. Porque se a pessoa perceber, ela vai achar que você está imitando ela, ou que você está tentando manipular ela. Então, se a pessoa usa metáforas, por exemplo, se a pessoa está explicando uma coisa, daí ela usa como um exemplo alguma coisa de culinária, ou de futebol, ou de pescaria. Quando você for dar um exemplo para a pessoa de alguma coisa, você vai usar uma metáfora parecida. Porque é como se você estivesse acompanhando a pessoa no modelo de mundo dela. Como se você estivesse falando a mesma língua da pessoa. E nos primeiros 5, 10 minutos da interação, você vai percebendo e fazendo isso. O que vai acontecer? Inconscientemente, a pessoa vai se sentir mais próxima de você. Ela vai sentir que ela te conhece há mais tempo, ou que ela pode confiar em você, porque a nossa tendência é confiar nas pessoas que são parecidas com a gente. Então, se a gente procura, né, encontra alguém que parece com a gente tende a confiar também nessa pessoa. Então, é uma coisa importante. Rapport não é uma coisa que a gente tem ou não tem, né? Existem níveis de confiança, existem níveis de harmonia. Então, você pode ter muito rapport com alguém e com outra pessoa você também pode ter rapport, mas um pouco menos. Então, não é assim, 8 ou 80. Rapport é uma relação, e uma relação sempre pode ter mais harmonia, mais confiança, mais trocas ou menos. Então, é importante que esse espelhamento a gente faça de forma sutil. Então, você vê que a pessoa faz constantemente uma expressão facial, quando ela está falando de um determinado assunto, quando você estiver falando desse determinado assunto, você vai fazer também uma expressão facial parecida, ou um gesto parecido. Não é ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, se a pessoa está falando e fazendo gestos, você vai ouvir do jeito que você sempre ouve. Na hora que você for falar, você vai fazer esses gestos. Não é assim, a pessoa está falando e você está ouvindo assim. Aí fica uma coisa estranha. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, sempre falo nos cursos, é que qualquer processo que a gente está usando, seja de hipnose, seja de PNL, a gente precisa utilizar esses processos de uma forma que sejam socialmente aceitáveis. Tem um pessoal que começa a aprender hipnose, por exemplo, e começa a falar estranho usando os padrões de hipnose. Então, não é uma forma legal de fazer isso. A forma realmente eficiente de fazer as coisas eu
estou utilizando aquele padrão, mas de uma forma que na sociedade não parece que eu estou usando nada diferente. Senão a pessoa vai começar a ser vista como alguém estranha, e não é isso que a gente está querendo. Inclusive, isso acaba quebrando o rapport também, né? Se você vê alguém e a pessoa começa a agir estranho, você acaba desconfiando da pessoa ou ficando com o pé atrás. Depois que a gente acompanha alguém, né? Você está acompanhando ali os gestos, o tom de voz, a postura corporal que a pessoa está fazendo, você vai acompanhar mais, você vai acompanhar mais. Depois de um pouco tempo, a pessoa vai começar a se sentir bem com você, ela vai começar a se abrir com você, ela vai começar a querer estar na sua companhia, porque a sua companhia começa a ficar agradável. Então, isso significa que você está acompanhando já a pessoa. Aí um próximo passo é você começar a conduzir. Porque quando a pessoa já está mais aberta, ela já fica mais relaxada na sua presença, aí você dá passos em direção ao que você quer. Por exemplo, se for um processo de vendas, ou um processo de amizade, ou ensinar alguém, né, para alguma coisa, ensinar alguma coisa para uma pessoa, ou fazer um processo terapêutico e tudo mais. Nesse momento que a pessoa já está se sentindo bem com você, relaxada com você, você vai testando o rapport, você vai dando passos na direção que você gostaria de ir. E se você vê que a pessoa não acompanhou esse passo, é como se você voltasse um pouco para um nível em que ainda havia o acompanhamento. Então, é como se tivesse duas pessoas andando juntas e uma, sem falar para a outra, vamos atravessar a rua, ela vai mudando o comportamento dela, ela testa para ver se a outra acompanha. Uma forma de fazer isso é simplesmente mudando de assunto. Então, você está falando sobre um assunto, você começa a falar sobre outro assunto. Se a pessoa continuou falando sobre o assunto que você sugeriu, houve já uma condução, né? Então, o rapport é acompanhar e conduzir, já houve uma pequena condução. Se você vê que a pessoa respondeu sobre o assunto, mas ela voltou para o assunto anterior, está havendo aí uma certa, apesar de a gente não usar essa palavra, uma certa resistência. O que é uma resistência? Uma falta de rapport. Então, significa que você ainda não está com rapport suficiente para começar a direcionar a interação para onde você quer que a interação vá. Um ponto importante aqui. O rapport é uma das ferramentas mais poderosas da PNL, porque as pessoas realmente se abrem, as pessoas realmente confiam, as pessoas realmente passam a agir com você como se você fosse uma pessoa de confiança. Mas se você tentar usar isso para manipular alguém, para mentir, para fazer alguma coisa que você não sabe se a pessoa quer, provavelmente ela vai perceber. E mesmo que não perceba, eu não recomendo que ninguém faça isso, porque não seria nada agradável você vender para alguém uma coisa que a pessoa não quer comprar. Você seduzir alguém que não tem interesse nenhum em você. Você fazer alguém querer trabalhar uma coisa, né, psicologicamente, emocionalmente, que a pessoa não está querendo trabalhar. Então, use o rapport com ética. Perceba se você está encontrando realmente a pessoa no modelo de mundo dela e use a relação para alguma coisa que vai ser benéfica para os dois. Uma coisa que vai ser ganha-ganha. Se você está obtendo alguma coisa e a pessoa está perdendo, ou você está obtendo e a pessoa não está ganhando nada, já comece a perceber, a ver se realmente é isso que você está buscando daquela interação. E assim, tem um ponto, né? Como o rapport acontece muito no nível inconsciente, se você está tentando manipular alguém, é muito provável que a pessoa até não perceba conscientemente, mas inconscientemente ela acabe desconfiando de alguma coisa. Então, quando você tenta fazer rapport, tentando conseguir alguma coisa não tão ética, é provável que não funcione. Na dúvida, não tente. Na dúvida, use as ferramentas que a gente está aprendendo aqui, né, que eu estou falando aqui nesses vídeos, para o seu benefício e para o benefício das outras pessoas, sempre. Então, essa é a recomendação final. Vou ficando por aqui e abraços.